Volta um pouquinho, retoma e vamos fazer o teste. Beleza. Onde que eu parei para vocês? Até que parte vocês ouviram bem? Você falou do Freud, do Erikson, que o Freud ele achava que as crianças, cada uma aprendia de acordo com o sexo do pai, né? O menino com o pai, a menina com a mãe. Já o Erikson fala que não, que o filho ele aprende tanto com o pai quanto com a mãe. Tá? Isso. Tá, então vocês foi até a psicanalista, então. Agora a gente vai então para comportamental. Isso. Tá. Então, no desenvolvimento moral. Ô, gente, deixa eu só perguntar para vocês. Eu utilizei um exemplo que eu consegui semana passada, tá? Falando, assim, dando o mesmo exemplo para todos os teóricos. E eu não falei agora. Vocês querem que eu retomo aquele exemplo para ver se fixa? Pode ser, professora. Tá, eu vou abrir aqui, só um momento. Porque com o mesmo exemplo, eu acho que fica até mais fácil de vocês absorverem as diferenças entre um teórico e outro. Só um momentinho que tá abrindo, tá? Então, eu vou começar dando o exemplo pela teoria do Freud, tá? Sim. Para o Freud, para entender melhor a ideia dele sobre como o superego opera, pense em uma criança de 7 anos, faminta, que está no mercado ou num armazém, enfim, num lugar onde tem comida. Ela pode imaginar como pegar um doce ou um salgadinho sem que ninguém perceba. Entretanto, o seu superego classifica esse comportamento como roubo. E pensar em roubar um doce a faz se sentir culpada. Isso cria um conflito. Se ela roubar o doce, se sentirá culpada. Se ela não roubar, ela vai ficar com fome. Se ela tiver uma personalidade saudável, Freud acreditava que obedecerá ao superego, ainda que isso signifique continuar com fome, ou seja, para ele a criança não vai roubar, mesmo que ela continue com fome. E isso ele enfatiza que se ela tiver uma personalidade saudável, isso eu estou trazendo para vocês o perfil de uma personalidade saudável, tá, gente? Para o Erikson, se a criança decide não pegar o doce, ela não apenas evitará se sentir culpada, mas também sentirá orgulho por sua capacidade de resistir à tentação. Então, ela vai ficar se sentindo, poxa, olha, eu não peguei, né? Agora eu vou, então, explicar a teoria do Skinner e aí eu dou o exemplo dele. Então, o comportamento moral, a teoria do condicionamento operante, enfatiza os comportamentos para explicar o desenvolvimento moral. Então, até que no anterior que a gente viu as emoções, e as emoções, ela é quem explica o desenvolvimento moral, aqui é o comportamento que vai explicar o desenvolvimento moral. Alguém falou alguma coisa? E aí a gente tem o Skinner, né? Tem o Skinner e o Bandura, que eu trouxe para vocês, os dois também de maiores relevância nessa questão do desenvolvimento moral, tá? O Skinner propõe que as consequências ensinam as crianças a obedecer às regras morais. Então, os adultos recompensam as crianças por comportamento moralmente aceitável com elogio.
E os adultos também punem por comportamentos moralmente inaceitáveis. Como resultado, o comportamento aceitável aumenta e o comportamento inaceitável diminui à medida que a criança cresce. Então, eu vou dar o mesmo exemplo, tá? As consequências certamente influenciam o comportamento das crianças. Entretanto, a punição pode, na verdade, interferir no desenvolvimento moral. Por exemplo, se os pais de uma criança lhe dão palmadas no estacionamento do supermercado por ela ter roubado um doce, eles esperam que as palmadas ensinem que roubar é errado. Mas a criança pode aprender apenas que não pode roubar quando está com os pais. Então, assim, às vezes a intenção por trás das palmadas é corrigir aquele comportamento imoral, né, da criança. Mas isso pode gerar na criança não esse entendimento, mas sim de que eu não vou roubar enquanto eu estiver com meus pais, porque se eu estiver com eles e eu for pego roubando, eu vou apanhar. Da mesma forma, quando a punição é severa demais ou constrangedora, as crianças podem elas podem, na verdade, fazer uma associação errônea, né, com o comportamento dela e a punição. Então, uma criança que roubou um doce pode ficar tão furiosa, né, com os pais por constrangê-la com as palmadas em público, que concentra toda a sua atenção em sua raiva. Então, ela não vai parar para pensar, né? Ah, eu apanhei porque eu roubei. Não, olha, eu tô com tanta raiva que meus pais me fizeram passar uma vergonha, e, né, de repente, do tamanho do mundo. E como resultado, ela não percebe que a escolha de roubar provocou as palmadas. Uma abordagem, ele coloca assim, o que seria melhor, né? Então, uma abordagem que combina punição com explicações racionais pode ser mais efetiva. Então, ao descobrir que o filho de 7 anos roubou um doce, um pai, usando uma abordagem, responderia dizendo ao filho, privadamente, ou seja, ali num cantinho, que é errado pegar as coisas que não lhe pertencem, mesmo se você estiver com muita fome. Em seguida, o pai exigiria que a criança corrigisse o erro, admitindo seu crime, desculpando-se com o vendedor ou gerente, pagando pelo doce. Finalmente, a criança de 7 anos provavelmente teria que ressarcir os pais, de alguma forma, se eles lhes dessem o dinheiro para pagar pelo doce roubado. De que forma que ela poderia pagar? De repente, né, nada assim abusivo. Ah, hoje, sei lá, eu vou tirar o lixo. Hoje você vai tirar o lixo, então, do banheiro, você vai lavar os copos de plásticos que estão na pia. Tal processo permite que a criança aprenda tanto que é errado roubar, quanto que, quando ela quebrar uma regra moral, deve fazer alguma coisa para consertar as coisas. Professor, isso daí na explicação do Eric Erickson. Esse é do Skinner. Do Skinner, então. Isso. Ah, tá. Porque do Skinner tem a questão do comportamento mesmo, mas eu achei que ele estava refutando, tinha algum teórico refutando a questão da iniciação da resposta, né? Então, o próprio Skinner tem essa concepção. E com o comportamento operante, o condicionamento operante, ele tem que ser aplicado com certa cautela para não ter esses desvios. Sim. Tudo que é demais quebra o equilíbrio, né? Você reforçar muito um comportamento ou utilizar de muita punição não significa que vai aumentar ou vai diminuir como a gente prevê que seja determinado comportamento. Então, tem que existir uma dose. Deu para pegar? Ok, Beleza. deu. Tamires, Oi, João. Você está passando slide? Então, eu tô ainda só dando uma olhadinha. Bom, eu posso abrir aqui para vocês irem vendo.
Deixa eu só compartilhar. Eu só não vou abrir ele inteiro ainda, porque eu tenho mais alguns exemplos para dar, e tá no Word o exemplo. E depois aí nessa questão aí da aprendizagem, da teoria da aprendizagem, também nós temos o Bandura. Ele fala ele é o criador aí da teoria da aprendizagem social, tá? Para ele, as crianças aprendem muito mais pela observação dos outros do que por recompensas ou punições. Então, quando uma criança vê alguém recompensado por um comportamento, ela acredita que também será recompensada, se comportar da mesma forma. E quando ela vê o modelo punido, ela supõe que também será punida, se imitar o comportamento. Então, o exemplo que eu tenho aqui para vocês, que é o mesmo, tá? Para o Bandura é uma história sobre uma criança que foi elogiada por um dos pais por resistir à tentação de roubar, pode ensinar a criança que resistir às tentações é digno de elogio. Então, se você contar uma historinha para a criança, né, você permitir a criança pensar sobre isso, dar exemplos, então ela vai perceber, ela vai aprender que é digno resistir a essas tentações. E, desculpa, que é digno de receber elogios. Ao contrário, quando uma criança é exposta a uma história sobre um menino, menina que rouba e não é apanhado, ele pode aprender que é possível roubar sem ser punido. Tamires, Oi. você pode só me explicar novamente essa última citação sua? Que se a criança usar um exemplo de um outro coleguinha, de outra pessoa, Posso, essa claro. última fala sua. Tá, então vamos lá. Vamos pensar assim, para o Bandura, se eu tenho uma criança em casa, ou sou professora na escola, e na escola principalmente, eles se utilizam, eu já vou ver o seu, tá, Maria? Na escola principalmente, eles se utilizam muito de historinhas para pregar uma moral, né? Tem a moral no final. Então, vamos supor que, ou em casa, ou na escola, a gente conta uma história de uma criança para as outras crianças, de uma criança que ela estava com muita fome e ela pensou, então, em pegar esse doce. E aí a professora conta, né, e faz essa criança refletir sobre o certo de pegar ou não. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Mas aí, desculpa, a professora mostra, por exemplo, para essas crianças, que a criança da história, ela conseguiu resistir a essa tentação de roubar, ela conseguiu resistir a esse impulso. E por ela ter resistido, ela foi elogiada. Então, aquelas crianças que estão ouvindo a história, elas vão pensar assim: bom, se a pessoa da historinha, se a criança da historinha não pegou o doce e foi elogiada, eu também vou ser elogiada se eu não pegar o doce, né? Aí a gente tem um ponto. Vamos supor que a outra história, outra parte da história, é contada para as crianças que uma criança, o menino ou menino, ele roubou e não foi apanhado, né? Ninguém viu que ele roubou. E aí a moral da história seria, então, já que ele roubou e não foi apanhado, eu posso roubar, né? Eu posso me utilizar das coisas alheias todas as vezes que eu não for apanhado. E aí tem o outro, né?
Só um minutinho aqui, deixa eu só ver essa outra parte. E tem assim, por exemplo, a parte de ser punida. Vamos pensar assim, a criança, então, novamente, vamos pensar lá na escolinha. As crianças estão sentadas em roda, a professora está lendo, né, uma historinha, e conta que a criança foi punida, né, por fazer determinada coisa, né, por ter roubado. Sei lá, ficou sem o celular. Então, isso também levaria a criança não roubar, né? Porque ela viu que não foi legal para outra. A ideia central do Bandura é eu aprendo com o comportamento dos outros, tá? Então, se eu vejo que fulano ele foi elogiado por não ter pego, eu também vou ser elogiado. Se eu vejo que o fulano ele não foi apanhado e pegou, pode ser que eu também posso pegar, e se eu não for apanhado, tá tudo certo, eu vou roubar. E aí essa outra, o fulano foi pego roubando, tomou teve um castigo, uma punição, foi retirado o celular, e a criança que tá vendo a história, ela fala assim, bom, eu não quero ter meu celular retirado, então eu também não vou fazer igual. Deu para entender, Amabile? Senão eu reformulo. Ô, Não, deu Tamires, sim. Entendi sim. Tá. Tamires, Oi, é a Silvana. Silvana. Ah, é bem legal do Bandura, né? Porque a época assim que era o forte da elaboração, que ele estava no auge da elaboração das teorias dele, foi bem na final de década de 60, né? E então a gente que nós somos as mais experientes aí da turma, o pessoal mais velho, a gente lembra bem que os nossos livros de língua portuguesa, eles eram assim encharcados de historinhas de moral da história. Moral da história, né? Hoje já não se encontra tanto isso mais. Mas quando você pega da década de 70, começo de 80, a moral da história assim, é muito forte. Era muito comum, que nem meus filhos quando eram pequenos, quem tem filho pequeno vai lembrar, que a gente comprava um livro muito grosso que vinha lá uma história por dia, 365 histórias, né? E todas as histórias eram com moral da história, para a criança aprender, né? Então, isso foi bem depois de Bandura, que isso veio muito forte para dentro da educação, de sala de aula, para as teorias e tudo mais. Tá? Eu só quis colocar porque eu achei bem legal, porque eu lembro que na época quando eu fiz pedagogia, eu vi um pouco disso, né? Mas já era uma época que se falava assim, já não era tão frisado, né? A época que eu fiz essas questões da moral, era mais uma parte social que era vista. Mas eu acho legal a teoria dele, mas o legal até agora mesmo é ver que o bom mesmo é um pouco de tudo, né? Sim, com certeza. Na minha época, né, eu estudei a primária aí, década de 90. Então, os meus livros também eram assim, eles tinham a moral da história. E o bacana é que essa proposta do Bandura, além de tudo, ele consegue trabalhar a empatia. Por quê? Porque ele faz a criança se colocar no lugar da outra. É Sim, muito importante isso. é bem legal. E E é como bem simples também, né? Porque super a gente simples. escuta falar bandura daqui, bandura dali, a gente acha que esse bandura vai chegar e vai ferrar a gente na prova, né? E não é muito simples a teoria dele, né? É bem É legal. simples, é bonita. É bem legal mesmo. Gente, eu vou ver aqui que a Maria Eduarda falou. Ela falou, então, na cognitiva desenvolvimental, temos o Skinner, e na teoria da aprendizagem temos o Bandura, que explica o desenvolvimento moral, e na psicanálise, não. Duda, é assim, ó. Psicanálise, sim. Freud e Erickson, tá? Vai ser esses dois. Teoria da aprendizagem, que tem relação com o comportamento, behaviorismo. Bandura e Skinner. Na cognitiva desenvolvimental, a do desenvolvimento humano.
Aí eu vou entrar nessa parte, né? Eu vou trazer para vocês Piaget e Kohlberg. Eu não sei como é que pronuncia direito, tá, gente? Então, mas é Piaget e Kohlberg, tá? Na semana passada eu tinha parado no Bandura, tá? Mesmo. Vamos começar o desenvolvimento moral para cognitiva desenvolvimental. Vocês estão enxergando o slide? Sim. Tá. Prof. Sim. Oi. Agora sumiu o slide. Agora voltou. Voltou, né? Deixa eu correr lá. Então, a gente vai ver um pouquinho dessa parte de cognitiva desenvolvimental. Então, é o processo, aí entra o raciocínio moral. Lembra que eu falei das emoções, falei do comportamento, e aí a cognitiva desenvolvimental vem falar do raciocínio moral. Então, é o processo de fazer julgamento sobre a correção ou o erro de atos específicos, tá? Pessoal, deixa eu só cortar um pouquinho a nossa conversa aqui, é só para dar um recado para vocês. Eu vou ter que dispensar vocês um pouco mais cedo hoje, tá? Umas 8 horas, entre 8 e 8 e 10, porque depois, lá para as 8h20, eu vou entrar com os professores na turma do 5º ano para falar sobre a prova do ENAD, tá bom? Aqui eu trouxe um exemplo, tá? Que pertence a essa classe, né? Vamos dizer assim, essa classe do cognitivo desenvolvimental. A maioria das crianças em idade escolar define vergonha como emoção que as pessoas experimentam quando outros descobrem que elas fizeram alguma coisa errada. Então, se alguém da sala, por exemplo, descobrir que alguém pegou o lápis do outro, então essa pessoa vai ter muita vergonha. Eles prezam muito isso. É apenas nos últimos 10 anos do ensino fundamental, ou mais ou menos aos 10 anos, isso, nos últimos anos do ensino fundamental, mais ou menos os 10 anos de idade, que as crianças conseguem associar vergonha exclusivamente, então, aos erros morais. Então, ele sabe que ele sente vergonha porque ele roubou um lápis do colega, uma borracha. Quem faz estágio, eu não sei agora, né, porque tá tudo parado, mas quando vocês estiverem nas escolas fazendo estágio, vocês vão ver que as menores, elas pegam um lápis, elas pegam a borracha e, gente, não tem maldade nenhuma mesmo, tanto que você vai falar para elas, é do coleguinha, tá no estojo, elas, né, não entendem ainda que o pegar sem pedir é errado. Então, isso vai acontecer a partir... Ela vai entender que é errado. E ela vai entender que é vergonhoso esses erros. Então, a partir dos 10 anos, mais ou menos. Mas daí ela, consequentemente, assim que ela pegar ou alguma coisa do coleguinha, ela devolve. Na verdade, né, pelo que eu entendi, ela só sente vergonha porque ela é descoberta, né? Mas tem a questão da consciência também. Só que até essa criança elaborar esse desenvolvimento cognitivo para chegar até a consciência de que foi errado e é vergonhoso, vai demorar um pouco. Então, eu acredito que essa vergonha ela tem conexão, ela tem relação com o ser descoberto, tá? Então, o entendimento da vergonha entre os adolescentes é mais complexo. Então, aí já muda, tá vendo? Por que entre os adolescentes é mais complexo? As pessoas, então, elas sentem vergonha quando deixam de cumprir seus próprios padrões de comportamento, bem quando o seu erro é exposto aos outros. Então, assim,
Se ela pegou aqui, a partir da adolescência, então, a pessoa, ela consegue, então, já ter uma consciência do que é certo ou errado, né? Ela já está entrando aí nas operações concretas. E aí ela consegue levantar hipóteses, né? E tudo mais. Então, ela sabe, assim, na hora que ela coloca a cabeça no travesseiro dela, ela sabe que não é certo. Pega o lápis do colega, mas, sobretudo, ela sabe o que difere mesmo o adolescente da criança é que eles sabem que eles quebraram um padrão de comportamento aceito. E aí casou muito bem com a sua pergunta, Alana. Acho que foi a Alana que me fez, né? Casou Foi, muito bem. Então, professora. foi, né? Sim, entendi agora. Gente, se eu não me fazer entender de alguma forma, vocês me param, hein? E aí eu explico. Não, deu para entender sim, professora. É que a partir dessa idade mesmo que você falou que a pessoa começa a ter um entendimento, né? Do que é certo, que a gente tem que devolver que não é nossa, aquela coisa, aquele objeto. Isso mesmo. E aí, então, a gente vai falar do desenvolvimento moral para o Piaget, vamos falar também do desenvolvimento moral para o Kohlberg, mas, por enquanto, ficamos com o nosso querido Piaget, esse senhorzinho todo simpático. O Piaget, ele estudou o desenvolvimento infantil, tá? E, junto com o desenvolvimento infantil, ele também acabou estudando o desenvolvimento moral, sob 3 pontos de vista. Ele estudou, tá? O infantil e o moral. Então, ele estudou esse desenvolvimento a partir da inteligência, da afetividade e da moral, né? O desenvolvimento infantil. Então, esse processo, esse desenvolvimento, ele vai ocorrer em 4 estágios e que são classificados por idade. É muito importante vocês saberem isso, apesar de que vocês, né, já viram. Ele fala, o primeiro estágio é o estágio sensório-motor, que é do 0 aos 2 anos. O estágio simbólico, que vai dos 2 aos 7 anos. Os estágios das operações concretas, que vai dos 7 aos 12 anos. E o estágio das operações formais, que daí se dá dos 12 anos em diante, tá? Por que eu vou fazer essa... É meio que uma revisãozinha, mas eu vou trazer, assim, exclusivo, o ponto de vista da moral para cada um desses estágios, tá? Então, a gente não vai se ater ao desenvolvimento lógico ou desenvolvimento da afetividade, mas sim no da moral, tá? Então, esse estágio, ele é marcado pelas percepções sensoriais e dos movimentos. Então, as crianças, os bebês, né? Eles começam a se descobrir, a descobrir os movimentos, né? Eles sabem que podem mexer a mãozinha, que com a mãozinha eles conseguem pegar o brinquedo, e quando eles pegam um brinquedo, eles conseguem sentir, assim, um brinquedinho, se for um ursinho de pelúcia, um brinquedo mais fofinho, de pano. Se for um bloquinho, igual esse da foto, é de plástico, né? Ou de madeira, ele consegue saber que é duro, que é diferente a sensação do ursinho para a sensação desse bloquinho. Não que ele vai saber o que é um ursinho e o que é um bloquinho, mas ele vai conseguir distinguir que são sensações diferentes. Então, do ponto de vista moral, a vida do bebê é pré-moral. E, portanto, nele predomina a anomia. Como assim pré-moral? Não tem moral, tá? Eles ainda não sabem o que é certo, o que é errado. Não tem anomia. O que seria anomia? É o contrário, né, da autonomia, da heteronomia. Perdão. Anomia é o contrário da heteronomia. A anomia, ela é a ausência de leis, de normas. Então, ela não tem estrutura cognitiva ainda para aprender sobre leis, para aprender sobre normas. O que vai acontecer?
A criança até 2 anos, ela vai aprender aí a andar, né, engatinhar. A mãe, o responsável, vai ficar em cima, né? Tem algumas coisas que a mãe vai ficar em cima do tipo assim, a gente vai na casa da tia. E aí a criança vai e começa a mexer. Olha, não pode mexer, né? Não pode mexer porque você vai se machucar se quebrar. Mas entende que eles ainda não vão entender ao certo para que serve, né? Então, existe essa ausência de leis, por mais que os pais ficam em cima e tentam ensinar. Tem o estágio simbólico, que vai dos 2 aos 7 anos. Esse estágio, ele tem início quando a lógica infantil dá um salto com a descoberta do símbolo e a aprendizagem da fala. Então, a partir dos 2 anos, aí tem algumas crianças, né, que balbucia antes, né? Elas já conseguem, por exemplo, a maioria delas consegue dar nomes diferentes para a água, né? Uma fala agu, a outra H, e aí a mãe sabe, né? O que é que ela tá falando. E aí, a partir dos 2 em diante, dos 2 anos em diante, ela vai conseguir desenvolver mesmo essa linguagem e aprender símbolos como números, letras, tá? E aí, do ponto de vista moral, as regras de convívio social ainda não estão introjetadas, tá? Elas estão sendo introjetadas, ensinadas aos poucos. Então, após os 3 ou 4 anos, a criança começa a fase heteronômica de aceitação das normas, tornando-se mais sociável. A heteronomia é a aprendizagem, então, das leis, das normas. Lembra que aqui eu falei que é ausência, né? Lá na heteronomia, não. Ela aprende o que são que existem leis, que existem normas dentro de casa, que existem regras. Então, mesmo quando desobedece, né, no estágio simbólico, a criança sabe que transgrediu uma norma e por isso ela receia ser descoberta ou sofrer punição. Por exemplo, ela derrubou alguma coisa no chão, derrubou a farinha e ela não sabe como ela vai limpar aquilo, certo? Só que para ela não ser castigada, né, não sofrer nenhum tipo de punição, ela pega o tapetinho e cobre a farinha que está caída no chão para ninguém ver. Por quê? Porque ela sabe que o que ela fez foi errado. Então, embora a heteronomia seja típica do mundo infantil, né? Então ela está aprendendo essas leis, ela persiste também em muitos adultos, quando se submetem a valores da tradição e obedecem passivamente aos costumes. Que exemplo que eu posso dar sobre isso, né? Por exemplo, a gente vai usar, se alguém tiver algum exemplo mais novo, também pode falar, tá? Um casamento arranjado, né? Vamos supor assim, a filha namora determinada pessoa, os pais não gostam. Fala, não, né? O outro é melhor, né? Nós já tínhamos escolhido, ou tinha que ser o outro. Então, essa mulher, né, ou esse homem, tanto faz, ele acaba abrindo mão daquilo que ele sente, daquilo que ele quer, para poder se submeter aos valores e tradições familiares. Ou casamento com as mesmas religiões, né? Evangélico com evangélico, hindu com hindu, né? Também são outros exemplos aí que persistem nos adultos. E os estágios das operações concretas, que vai dos 7 aos 12 anos, esse é o estágio mais longo e representa o grande salto da ação por meio das operações mentais concretas, né? Então, esse ponto aqui, até o outro, a criança ela precisava muito numa operação matemática, por exemplo, desenhar os pauzinhos, né? Quem é da área da educação, né? Igual a Silvana aí que dá aula de pedagogia, eles se utilizam muito, né, para ensinar dezena, unidade, daqueles papéis metálicos, né, dourado, para que eles aprendam, né, no concreto. Então, essa parte aí
dos 7 aos 12 anos ainda, a criança vai se utilizar disso. Ela vai precisar desses pauzinhos, ela vai precisar desse papel laminado, tudo para poder entender o ambiente que ela está inserida, para poder entender aquilo que está sendo ensinado a ela. E do ponto de vista moral, afirma-se, então, a heteronomia. Então, aí vai começar a existir, né, a aceitação das regras, da casa, com a projeção das normas da família e da sociedade. Então, a partir daí, antes, nesse daqui no simbólico que eu passei para vocês, né, ela começa a aceitar, mas ela aceita, mas ainda ela não questiona, né? E aqui, então, isso vai estar muito mais aflorado. E aí a gente entra no último estágio, que é o estágio das operações formais na adolescência. Aqui, o adolescente, então, ele sabe que para fazer uma conta, ele não precisa mais de desenhar pauzinhos, ele não precisa mais do papel laminado para saber o que é dezena, unidade, centena. Ele consegue fazer uso da reversibilidade. Isso. Então, ele consegue fazer essas contas, por exemplo, de cabeça, mais, menos, emprestado vizinho na conta de menos. Então, aqui entra a capacidade de reflexão, é onde também os adolescentes vão começar a elaborar hipóteses, né? É só a partir desse momento que nós conseguimos elaborar hipóteses. Por exemplo, se fosse nas outras, vamos supor aí, tem duas crianças brincando na rua e elas se trombam, né? Eles vão achar que o coleguinha não gosta mais dele, quis brigar com ele. No estágio das operações formais, não. Se ele trombou comigo, talvez tenha acontecido alguma coisa, talvez o chinelo tenha saído do pé, talvez ele tenha trupicado e resvalou em mim. Então, eles conseguem já elaborar hipóteses para N coisas, N situações. Então, a capacidade de reflexão dá condições para o amadurecimento moral, pela organização autônoma das regras e pela livre deliberação. Então, assim, a partir do momento que houver um amadurecimento cognitivo, a moral vai estar mais lapidada, ela vai conseguir tomar formas melhores diante da sociedade para esse próprio indivíduo, tá? E aí entra a autonomia, né? Ele faz porque ele quer, ele não rouba, ele não pega comida porque é feio. Não, ele não pegou o doce porque ele sabe que é errado, ele não quer se ver nesse papel. Enquanto no estágio anterior prevalece o respeito unilateral, unilateral seria o respeito só de um, tá? Por exemplo, da criança para com o responsável, com os pais. O início da vida adulta torna possível o exercício do respeito mútuo. Então, ele é um ser que respeita e é um ser que merece ser respeitado. E não é uma coisa hierárquica, né? Isso, essa não hierarquia, né? Quando você tem o respeito, por exemplo, dentro de casa ou no seu grupo familiar, você consegue debater situações sobre as quais incomodam, sem necessariamente saber que vão ter alguma represália, tá? Então, essa relação de autonomia é a escolha dele poder ter esse relacionamento aberto, dele poder ter um relacionamento mais transparente, então, com a sociedade em geral. E aí, lembrando sempre, com ele também, né? Lembrando que para nós isso é muito importante, quando a gente consegue fazer escolhas
Quando a gente é capaz de fazer escolhas que a gente sabe que não vai afetar o nosso terceiro. Pessoal, tem alguma dúvida até aqui? Professora, Pode falar. você tinha falado, eu não lembro se foi no outro estágio, no anterior. Você pode voltar, por favor? Esse ou outro? O que você citou, que os adultos, acho que era o outro ainda, que os adultos podem retornar, ainda persiste. Seria porque o não questionar, não existe o questionar? Sim, na verdade, ele sabe que a norma existe, o não questionar faz parte, né? Uhum. Porque ele não houve um amadurecimento cognitivo. Mas seria falta de autonomia, né? Para essas pessoas, elas não conseguem se impor, elas não conseguem falar assim, não, eu não vou casar com determinada pessoa, porque, primeiro, eu não gosto dela, segundo, eu respeito a nossa religião, mas eu acho que não precisa ser dessa forma, por isso, isso e isso, mas ele prefere pelo comodismo e por saber que provavelmente os pais ou a sociedade vão olhar ele de uma forma muito diferente, muito pejorativa, feia. Então, ele prefere fazer aquilo que é imposto pela sociedade. Entendi. Obrigada, professora. De nada. Aí, eu vou fazer só um complemento, tá? Do Piaget. Então, o desenvolvimento moral, eu falei lá, né, que ele estudou desenvolvimento moral e tudo mais, o desenvolvimento infantil, e ele então olhou, né, para o desenvolvimento moral, assim, com outros olhos, né? O Jean Piaget, ele foi o primeiro a falar sobre desenvolvimento moral propriamente dito, assim, né? Ele desenvolveu, então, isso a partir das observações, né, das crianças brincando. Ele percebeu que as crianças menores, elas têm muito menos entendimento de regras dos jogos. Então, se você pegar uma criança menorzinha para jogar futebol, né, vamos supor, a criança menorzinha, eu não sei se vocês já repararam, às vezes quem já é mãe, já é pai, tem mais de um filho, ou que essas crianças se relacionam com primos ou coleguinhas, por exemplo, tem os maiores e tem o menorzinho. Aí, quando o maior tá com a bola, o menorzinho, que é do mesmo time, vai lá e tira a bola do maior. Aí eles param e falam, não, você é do meu time, não pode tirar a bola. Mas é porque ele não entendeu ainda, né, a regra do jogo. Ele ainda não conseguiu introjetar. Ele não levou para dentro dele, né? Então, o Piaget começou a questionar as crianças de diferentes idades. E as respostas das crianças levou ele a criar, então, essa teoria do desenvolvimento. Então, fora os estágios, né, do desenvolvimento infantil que o Piaget propôs e que eu trouxe para vocês, ele também fala de 2 estágios que pertencem à moral, somente à moral, que é o estágio do realismo moral e o estágio do relativismo moral. Então, no estágio do realismo moral, as crianças acreditam que as regras são inflexíveis. Como assim? Por exemplo, eu vou usar o mesmo exemplo, tá? Do jogo de futebol. Então, a maioria de nós sabemos que o jogo de futebol, né? Se for futebol de campo, 11 para cada lado, 11 pessoas para cada lado, vai ter um goleiro para cada lado, né? E assim os demais jogadores, é uma bola. Existem as linhas que demarcam o campo. Então, se a bola sair por algumas dessas linhas, ou vai ser lateral, ou vai ser escanteio, ou tiro de meta. E aí, quando essa criança vai jogar bola,
ela não entende que, por exemplo, pode ser readaptada. Então, vamos supor que tem um campo, né, um espaço menor, não necessariamente um campo, e existem 10 crianças ao todo, e elas querem jogar futebol. E como que elas vão fazer? Elas vão se repartir entre elas. Então, é 5 para cada lado, não vai ter saída de bola, né? Se for para lateral, o jogo continua da mesma forma. Então, para criança menor, não se pode fazer isso. Não se pode quebrar essas regras, porque a regra é 11 para cada lado, tá? E isso vale para qualquer jogo. Crianças com menos de 8 anos acreditam que as regras do jogo não podem ser mudadas porque elas provêm de autoridade. Então, alguém mais velho, alguém que sabe tudo, porque quando a gente é criança, a gente acha, por exemplo, que o professor sabe tudo, né? Ou a mãe sabe tudo, ou o pai sabe tudo. Então, as regras não podem ser mudadas porque alguém criou, né? Ou foi o pai que criou a regra de determinado jogo, ou foi um governante, ou foi a professora da escola. Por exemplo, o menino de 6 anos disse ao Piaget que o jogo de bola de gude foi inventado na Arca de Noé. Ele explicou que as regras não podem ser mudadas porque os grandes, que eram aquelas pessoas, querendo dizer os adultos, e as crianças mais velhas, não gostariam que essas regras fossem mudadas. E aí, gente, nós precisamos ter também aquela visão, né? Eu trouxe para vocês os estágios, né, do desenvolvimento infantil. Nós temos que lembrar que uma criança que está com 6 anos de idade, ela está dentro do estágio simbólico. E o estágio simbólico, a criança, ela fantasia muito, né? É o tempo do faz de conta. Então, acreditam que todas as violações de regras resultam em punição. Então, ela acha assim que se ela descumprir alguma regra no jogo, né? Se alguém mais velho aí descumprir alguma regra, ele vai ser punido. Então, o Piaget contou às crianças, desculpa, tem um errinho ali, contou às crianças uma história sobre uma outra criança que caiu em um rio quando tentava usar um pedaço de madeira podre como ponte. As crianças com menos de 8 anos disseram que a personagem da história estava sendo punida por um mau comportamento que tinha apresentado no passado. Então, assim, por exemplo, quebrar as regras, a criança mentiu para o pai, a criança respondeu para o pai, para a mãe, que é a primeira coisa, né? Que a criança aprende você não pode, né? Desrespeitar os mais velhos, não pode gritar com o pai, né? São uma das primeiras regras que são aprendidas dentro de casa. Então, para essas crianças que o Piaget estava contando essa história, para elas, a criança que caiu no rio, ela só foi castigada, ela foi punida pelo mau comportamento que ela teve. Não fala, né, aqui nesse exemplo, não fala qual foi esse mau comportamento, mas foi por determinada situação que elas julgaram como erradas. Pessoal, são 8h08. Eu posso parar aqui ou vocês acham que é melhor pelo menos eu terminar o estágio do relativismo moral? Fica a seu critério, Tamires. Ou qualquer coisa, semana que vem você retoma esse slide inteiro. Que aí é até bom porque a gente relembra. Pode ser, não tem problema. Então, eu vou fazer assim, eu só vou conferir a presença, tá? A chamada. Pessoal, até aqui tá tudo bem? Vocês querem que eu retome alguma coisa? Ah, tá tranquilo, eu acho. Tá. Gente, é que Tá eu tenho tudo muita preocupação. tranquilo. Tudo bem. É que assim, eu tenho muita preocupação em relação a isso. Então, se tiver alguma dúvida, não importa quantas vezes eu tenho que explicar, mas perguntem, tá bom? Deixa eu ver aqui, o Alex entrou, né? Deixa eu dar uma olhada. Ou não.
Bom, Alex, eu não estou vendo aqui. O Felipe. Deixa eu ver também aqui entre vocês. Também não. A Laís. A Laís também não. A Tainá e a Valdete. Deixa eu ver. Ah, eu tô aqui, a Tainá tá aqui, professora. Tá aí? Tá. E a Valdete também. Valdete também, professora. Já vou colocar presença para vocês, tá? Tá bom, bem, obrigada. De nada. Pessoal, então, nós encerramos por aqui hoje. Amanhã eu já disponibilizo o vídeo para vocês. E qualquer dúvida é só me perguntar. Boa noite, Gustavo. Até semana que vem. Eu desejo a todos vocês uma ótima semana e que as notas de vocês venham recheadas de muita caneta azul, né? E muita nota boa. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite, Boa noite, obrigada, Boa Tamires. noite, Boa professora. noite, Ficam tchau. com Boa Deus. noite. Tchau. Tchau. Boa noite, Aline. Boa noite. Boa noite, Silvana. Boa noite, Ana Beatriz. Obrigada.